Graças a Deus, meus irmãos, boa noite. Eu vim da Assembleia de Deus, então eu falo assim, a paz do Senhor, mas aqui geralmente é graça e paz, não é? Então estou aprendendo, vocês vão me corrigindo aí, me ensinando, tá bom? A gente vai aprendendo aí conforme o andamento. Tenho gostado muito, Deus é maravilhoso. Essa igreja foi um presente de Deus na minha família, em dois sentidos, tanto na questão do espiritual, que a gente procurava uma igreja, tanto na questão familiar, porque a igreja ela abraça um projeto que nós temos, que é a educação domiciliar, e a igreja acolheu, né, o Cici, e foi através da irmã Maria que a gente conheceu a igreja, conheceu o trabalho, e aí as coisas foram se encaixando para a glória de Deus. Vocês sabem que eu passei aí por um processo de câncer, né? Quem não sabe, eu vou me apresentar um pouquinho, mas a nossa temática de hoje, ela é qual é o maior pecado do homem e o que é ser um homem segundo os padrões bíblicos. Nós vamos destrinchar um pouco sobre o pecado e o homem e vamos entender o que a Bíblia fala para nós. O que nós precisamos ser, como nós precisamos ser. Uma pequena característica que o pecado ele tem tentado colocar na vida do homem, mas que a Bíblia chama o homem para o contrário. Então, só para me apresentar aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Então, eu sou casado com a Camila, vocês já devem conhecer. Sou pai da Priscila e da Sara. Espero ter mais filhos, se assim Deus permitir. Esse era o nosso plano. Mas aí, no meio da trajetória, veio um câncer aí para a gente dar um chute nele e seguir em frente. Eu sou escritor, palestrante, presbítero lá na igreja onde eu congregava. Trabalho como engenheiro civil e professor e um eterno estudante. E gosto muito de aprender. Tudo que eu falar aqui que for certo é por causa das pessoas que eu estive perto e que eu li. O que eu falar de errado é culpa minha mesmo, pela minha ignorância, tá bom? Aí vocês vão me perdoando, beleza? Então vamos lá, ó. Para a gente falar qual é o maior pecado do homem, a gente precisa primeiro entender aí o que é o pecado, o que o pecado fez na vida do homem. Nós precisamos nos aprofundar um pouquinho e entender um pouco o que o pecado foi capaz de fazer na nossa vida, como homens, como filhos de Adão. Nós somos aí herdeiros de Adão e nós herdamos essa raiz pecaminosa, né? Então, o pecado, ele entra no mundo e com ele temos o remédio para nos livrar de suas amarras, que é a aplicação do quê? Então, a Bíblia Sagrada em nossa vida, logo a Bíblia, com suas narrativas, nos deixa claro o que é ser um homem segundo os padrões divinos e com isso retornar ao projeto antes do pecado. Então, a proposta da Bíblia é que a gente chegue o mais próximo possível do que? O que aconteceu ali antes da entrada do pecado através de Eva e Adão. Quanto mais a gente estiver próximo do que aconteceu ali antes, é o ideal, onde o homem recebia Deus, onde o homem tinha comunhão com Deus, onde o homem exercia suas atividades. O homem trabalhava no jardim, né? Dando nome aos animais, cuidando do jardim, cuidando da sua esposa. Havia uma harmonia, mas um dia o pecado entrou e desarmonizou todo o cosmos. Até as flores que antes não tinham espinhos, passaram a dar espinhos. Porque a partir do pecado, até a natureza sentiu o quanto ali o seu Senhor, porque nós somos o Senhor dessa terra. Nós estamos aqui para dominar, para domesticar essa terra, para governar essa terra. Não foi isso que Deus deu a Adão? Falou para ele multiplicar e governar sobre a terra. Então veja, o pecado, ele tem aí o que o pecado fez no homem, o seu percurso e as consequências do pecado. Então nós vamos pegar aqui, ó, o que o pecado fez no homem. Por exemplo, eu vou pegando os nomes aqui para eu ir guardando. Irmão Eupídio, que eu já conheço de muito tempo. Me fala aí uma consequência do pecado na vida do homem. Bom, a primeira consequência é que Deus já decretou uma sentença para o homem, né? O trabalho, o suor. Ou seja, a expressão que nós tínhamos que antes do pecado, o homem ele cuidava do jardim, mas não tinha essa característica de trabalho árduo, de peso de trabalho. E passou a ter, então, isso, né? Se eu fosse falar mesmo da consequência central, é essa quebra de vínculo, de comunhão com Deus, né? Mas aí é melhor a gente trabalhar essa questão. Então veja aqui, ó,
O que o pecado fez no homem de várias coisas, eu peguei aqui 3 teólogos, um deles bem conhecido nosso, né, Augusto Nicodemos, e ele vai dizer que o pecado, esses 3 teólogos, eles vão concordar que o pecado, ele atingiu 2 áreas centrais da vida do ser humano, a sexualidade e a família. Foram 2 áreas que assim que o pecado entrou, ele afetou essas 2 áreas. Então você veja, ó, na sexualidade e na família, olha o que o reverendo Augusto Nicodemos, ele vai dizer, olha, ele vai colocar para nós aqui o seguinte, quer ver? Deixa eu só colocar aqui para que eu possa ler junto com os irmãos. Os efeitos da queda do homem se revelam particularmente malignos na área sexual e na área do casamento. A queda do homem afetou primariamente a sua e é nela que nós vemos as manifestações mais hediondas do pecado. Então veja agora algumas manifestações que o pecado trouxe para dentro da família. O adultério, o abandono, a violência sexual, o espancamento, a mentira, um fingimento para com as pessoas que juramos amar e ajudar. Fica à vontade, irmão. Então veja o seguinte, reverendo Augusto Nicodemos vai dizer que essas 2 áreas foram afetadas diretamente e é dentro do lar que o pecado ele se manifesta também, porque eu até estava ouvindo um pastor indo trabalhar, ele estava dizendo o seguinte, que minha esposa conheceu o Adão que havia dentro de mim uma única vez. Ela despertou esse Adão. E quando ela viu as minhas reações, então ela pegou e disse assim, aí ela se assustou e ele falou, tá vendo, não desperta esse Adão que está dentro de mim. Porque todos nós somos capazes de fazer as piores coisas do mundo se nós deixarmos o espaço para esse Adão que vem desde o nosso pai Adão dentro de nós. Nós somos capazes de fazer coisas terríveis. E principalmente os mais calados e os mais tímidos podem fazer coisas terríveis, como nós vemos em vários países como os Estados Unidos. Um cara pega uma arma e sai atirando dentro de um cinema. Adão governando a vida do homem. Então veja que o reverendo Augusto Nicodemos vai falar sobre isso, e eu quero entrar num tema, porque aqui nós estamos em reunião de homens, sim ou não? Sim. Então a gente pode pegar um pouquinho aí o assunto do homem e a gente falar numa linguagem mais nossa, ok? Por isso que o que está aqui não dá para falar com as mulheres e não dá para falar com as crianças. É só para nós, beleza? Então vamos lá, ó. O adultério, eu quero te fazer uma pergunta. Consumir pornografia é cometer adultério? Sim. Todos concordam? Então beleza, então, isso já ajuda bastante aqui o nosso diálogo. Então veja o seguinte, o adultério, Jesus até vai dar uma frase para nós ali na Bíblia que ele vai dizer assim, que quando a gente olha e cobiça, o adultério ele já começou aonde? Aqui dentro, não é isso? Então você veja, eu escrevi esse livro chamado Um Parasita Destruidor de Família e eu abordo alguns temas que eu vou só comentar aqui por cima, porque eu quero falar sobre essa consequência do pecado, e falando em família, o adultério que hoje está virando moda. E aí nós temos aquele adultério que eu quero falar aqui para cristãos, ou seja, é aquele cara que não vai para o motel, é aquele cara que não pega a vizinha, ele vai para a igreja, mas ele é um consumidor de pornografia. Eu estou falando para nós cristãos, eu estou falando para mim e para você. Então é esse o papo que eu quero puxar aqui. Não estou falando do cara que está lá no mundo, as regras para ele não servem, porque as regras para nós é diferente, o nosso reino é outro. Vocês concordam, sim ou não? Nós somos chamados para um reino totalmente diferente, com regras totalmente diferentes. E aí, por isso que eu estou abordando isso aqui, ó. Então, nesse livro eu trago algumas questões que eu acho importante aqui, que eu só vou comentar por cima para a gente seguir. Mas, por exemplo, eu vou trazer um pouco sobre, eu chamo, a pornografia. Eu precisei, um pastor pediu para eu dar uma palestra na igreja, e aí ele falou para eu não dar um título assim que assustasse os irmãos. E aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, então vou chamar de Um Parasita Destruidor de Família. Aí no dia que eu fui palestrar, aí veio criança, aí o pastor vacilou, né? Porque aí a gente não conseguiu abrir, mas aí ficou esse tema. E aí desse tema eu tirei o livro. Que no caso poderia ser mais pesado, né? Usar a palavra pornografia, mas eu usei um parasita. Então eu considero a pornografia como um parasita que ela vai destruindo a família. E eu usei um exemplo aqui, ó. Tá vendo esse peixe? Quem gosta de pescar aqui conhece isso aqui? Que é um parasita na língua do peixe? Alguém conhece? Eu não sei nem pescar.
Você gosta de comer peixe, mas pescar... Então aqui, ó, esse peixe ele está com um parasita na língua dele. Esse parasita, o que ele faz? Ele se aloja na língua e fica sobre a língua. Com o passar do tempo, ele vai comendo a língua do peixe e sabe o que acontece? Ele substitui a língua do peixe. E o peixe passa a viver uma simbiose com o parasita. Se você tirar o parasita, o peixe morre. Então a língua é substituída. Depois vocês pesquisam aí. Parasita, língua de peixe, que aí vocês vão ver. A pornografia ela é a mesma coisa. O cara vai se viciando ao ponto que se torna uma simbiose. Ele não vive mais sem. E nesse livro, eu vou trazer um pouco sobre o que a ciência fala sobre isso. Aí a gente vai falar um pouco sobre o impacto que esse parasita tem na sociedade, que a pornografia tem na sociedade. A gente vai falar, aqui nesse livro eu falo, por exemplo, da novela Prostituição, porque o diabo ele nunca se apresenta de uma forma assim muito assustadora, né? Dum! Ele vai vir aos poucos. E essa construção da erotização do povo brasileiro, ela foi construída. Isso não é do nada. Não é do nada que você vê um povo totalmente erótico. E aqui eu te provo, nesse livro aqui, ó, Libido Dominante, Libertação Sexual e o Controle Político. Esse livro prova essa tese. Ele demonstra por A mais B, e ele vem destrinchando há mais de 300 anos todo esse processo de erotização das pessoas para controlar as suas mentes. Porque se você é desenfreado nos seus desejos, você não consegue controlar mais nada. Qual é um dos 9 dons ali, dos 9 frutos do Espírito? Existe um ali que é essencial para o cristão. Vamos ver quem sabe aí. Domínio próprio. O domínio próprio ele é essencial para nós. E principalmente quando se trata dessas áreas onde a área sexual muitas vezes não é oração. Se você está sentindo vontade de bater uma punheta, não é a oração que vai tirar isso. É você realmente buscar lutar contra aquilo por entender que o seu Deus reprova aquilo. Que aquilo é uma reprovação bíblica, que aquilo é um prejuízo ao seu espírito, à sua alma, ao seu corpo. Não é por causa do seu cônjuge, é por causa do Deus que você serve. O homem não deve não adulterar por causa da sua esposa, ele não deve adulterar por causa do seu Deus. Porque se nós nos firmarmos nos homens e no porquê dos homens, eles vão falhar. E quando sua esposa falhar com você, você vai ter a desculpa perfeita para atrair ela? Por isso que nós precisamos fortalecer as nossas convicções em Deus, porque Ele é imutável. Então veja o seguinte, nesse livro a gente fala sobre as consequências nas crianças, nos jovens, nos adolescentes e por aí vai. É um tema que é importante a gente abordar hoje, porque eu estava ouvindo um pastor hoje, ele falando assim que essa é uma das ferramentas que tem destruído as famílias. E o pecado afetou as famílias e a pornografia é uma ferramenta para a destruição dos lares. Você sabia que, por exemplo, caras mais novo que nem eu, provavelmente vai fazer muito menos sexo que um tiozinho daquele ali, ó. Os homens hoje, os meninos hoje, estão fazendo menos sexo por causa da pornografia. Um tiozinho igual esse daqui, a gente não vai alcançar o cara. Por quê? É verdade. Os homens estão... Mas fala assim, Fábio, mas está mais fácil, não está mais fácil o acesso? Não está mais fácil do cara conseguir o sexo? Mas só que, como o pecado tem entrado no coração dos homens, e a pornografia também, ele tem deixado de desejar aquilo que é real para desejar aquilo que é virtual. Então, ó, seguindo aqui só para a gente, foi só um comentário sobre o livro, e aqui, ó, qual é o maior órgão sexual do homem? Quem sabe responder? Qual é? Qual é o seu maior órgão sexual? Hã? Não, a pele é o maior órgão do corpo, né? Mas qual é o maior órgão sexual do homem? Sexual. É o cérebro. Ele é aqui que começa o trem. Por isso que a Bíblia vai chamar a gente para ter a mente de Cristo. Então veja o seguinte, olha, eu gosto muito da frase do pastor Anderson Silva, porque ele vai dizer o seguinte, nenhum homem tem 5 quilos de piroca. Olha só o que ele vai explicar, porque os homens vão dizer assim, poxa, mas eu não consigo fugir.
Eu não consigo me controlar. É difícil. Mas você vai deixar que o seu destino seja decidido por 70 gramas, porque a média que um homem tem é 70 gramas. Não adianta você achar que é o cara. É mais ou menos isso. Então pensa comigo, você está deixando que 70 gramas defina aí o estilo de vida de 70 quilos, de 100 quilos. É isso? Então veja, o quanto que... É o quê? Geralmente fala em incentivo, mas em gramas É. Boa! Falar em gramas é melhor porque aumenta. Então você vê, quinta série, nunca deixamos de ser. É, isso aí. Também que estamos uma reunião de homens. Irmãos, tudo bem a gente falar desse assunto aí? Acho que esse é um assunto que a gente não pode falar quando tem mulheres ou crianças, né? Beleza? Então veja o seguinte, nós precisamos lembrar que 70 gramas não pode definir o nosso destino. E assim, você não é, como o pastor Anderson Silva diz, um pinto ambulante. Você é um homem que tem um pênis, e não um pênis que é um homem. Então, ou seja, você que tem que exercer o controle sobre o seu corpo. Por isso que nós precisamos do quê? Do domínio próprio. Porque o domínio próprio vai nos ajudar. Você vai desejar? Sim. Você vai querer? Sim. Mas é o domínio próprio que você vai ter força para dizer? Não. E é isso que nós precisamos para vencer a área sexual. Como José fez, né? Imagina, aquela mulher devia ser uma delícia. Não devia ser uma mulher qualquer. Era a mulher de um grande guerreiro. Devia ser bem perfumada, devia ser top. Até porque o diabo não ia usar uma baranga para tentar José, né? Eu acho difícil. Um bagulho, né? Ele deve ter usado alguém top. E José faz o quê? Pega a mulher de Potifar ou foge? Ele foge, ele cai fora. José tinha o domínio próprio. Então, seguindo aqui, ó. Hã? Contrário de Davi. mandou buscar. Exato, Davi mandou buscar. Então, olha, Bill Hughes, ele vai dizer o seguinte, lê para nós aí, Kaique, consegue? Precisamos nos conscientizar da guerra espiritual, de impacto eterno, que cerca nossos relacionamentos familiares. Nessas horas, nossas relações de família têm impacto eterno. Irmão, você concorda com o que está aí? Com esse teólogo? Ele está dizendo o seguinte, que as decisões que você tomou no lar têm impacto eterno. Para você ter ideia, teve um estudioso que ele foi estudar a vida de dois grandes homens do século passado, Jonathan Edwards e Max, alguma coisa que eu não lembro. Um perseguia o outro. Um perseguia o outro não, né? O Max perseguia o Jonathan. E ele era ateu, alcoólatra. E aí, esse estudioso ele resolveu fazer um estudo da genealogia deles, das gerações deles, para ver se realmente aquele texto da Bíblia que diz assim que Deus visitará a geração do justo, se isso se confirmava. E o que aconteceu? Se confirmou. A geração de Jonathan Edwards foi um sucesso. Teve de vice-presidente, advogados, senadores, pessoas, mais de 100 pastores. Já a geração do Max foi uma catástrofe. Então veja, eu fiz até uma palestra quando eu tenho um canal chamado Preserve a Família no Instagram. E lá no Preserve a Família a gente fez um evento que era um evento de encontro de casais. E nesse evento o que a gente fez? A primeira palestra que eu dei foi com o título assim, ó, Família, um projeto para a eternidade. Porque o projeto de família não nasceu no Éden. O projeto de família nasceu no céu. E a gente diz uma frase assim, ó. Daqui eu não vou levar nada. Isso é verdade? Você não vai levar nada dessa terra? É. O que você vai levar, além das memórias que a gente vai levar, que é o aprendizado, a gente também vai dar conta de alguém que Deus deu para nós, que a Bíblia diz que é a herança do Senhor. Quem são? Os filhos. Os filhos estarão no céu, sim ou não? Esse é o nosso desejo. Esse é para isso que nós trabalhamos ensinando eles, sim ou não? Então, as decisões que eu tomo aqui na terra em relação à minha família, em relação à minha esposa, têm impactos eternos? Sim. Então, o pecado, ele influencia nessas decisões. Por isso que você vê a dificuldade, cadê o irmão aqui? Cadê aquele irmão que falou assim, como é difícil fazer um culto no lar? Você consegue fazer um culto no lar hoje? Tem dificuldade? Como é difícil você sentar com seu filho, como é difícil aplicar o sentar à roda da mesa,
Como é difícil fazer as coisas com a família. Por quê? Porque o pecado tem alastrado e tentado atrapalhar as coisas eternas de Deus. Olha o que Andréas fala. Lê para nós aí, Robertson. O padrão não foi perdido. A imagem de Deus do ser humano não foi eliminada. E o casamento e a família constituem a principal forma de organização divinamente instituída para a raça humana. Na verdade, a queda não alterou os planos e padrões do Criador para o casamento e a família. Ele ainda espera que essas instituições sejam caracterizadas pela monogamia, fidelidade, heterossexualidade, fertilidade, complementaridade e durabilidade. E aí? Então significa assim, Fábio, o pecado entrou no mundo, então assim, a culpa é do pecado? Não. Isso não alterou, a entrada do pecado no mundo não alterou o projeto de Deus. Porque aí, por causa do pecado, a gente diz assim, por aumentar a iniquidade, o amor de... Vamos de novo, por aumentar a iniquidade, o amor de... Muitos. Mas os que vão passar pela porta larga, são os muitos ou os poucos? Opa, teve dúvida aí. Quem vai passar pela porta larga? Os muitos. E quem vai passar pela porta estreita? Portanto, nós somos chamados para ser os muitos ou os poucos? Os poucos. Então vamos de novo. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, mas não de todos. Ok? Nós não estamos na classe dos muitos. Nós estamos na classe daqueles que são os poucos. E aí que está o grande segredo, porque o que o mundo tem vendido? Hoje, por exemplo, o divórcio está normatizado. Quando a gente ouve uma notícia de divórcio, você se assusta? Se for uma pessoa distante, não. Se for alguém próximo, sim, né? Por que isso aconteceu? Porque, falando do povo cristão, porque o pecado está aumentando. Mas isso não mudou o padrão. Qual que é o padrão bíblico? Monogamia, mono, significa fidelidade. Aí você vê, a fidelidade, ela não só inclui não trair, mas inclui também não trair emocionalmente. Quer ver um exemplo? O cara, ele no trabalho, ele é todo educado. Ele é gentil com as meninas do trabalho, ele muda a voz, ele leva um cafezinho, ele é todo paquitão. Mas quando ele está em casa, ele não dá o mesmo tratamento para a mulher. É um cavalão, é um jumento, é um burro, é um animal. Então veja, e isso também é uma infidelidade emocional, porque o cara está dando o melhor dele para a outra, e não para aquela que ele deveria dar. Vocês concordam, sim ou não? Porque a amada dele tem que ser a sua esposa, e se ele tem que entregar algo de bom, que seja para a sua mulher, o seu melhor tempo, a sua melhor atenção, mas vai ter muito cara que vai... Eu estou falando de cara cristão, que ele é todo lero-lero, né? Todo, como dizem, né? Com as meninas do trabalho, mas em casa ele é um jumento. Então veja, eu não gosto dessa palavra, e eu vou explicar por que daqui a pouco. Heterossexualidade, ou seja, homem e mulher. Então o padrão bíblico de casamento é homem e mulher. Mas, Fábio, veio uma lei aí que agora diz que homem com papagaio, fica à vontade, irmão, homem com papagaio e o poste agora é casamento. Gente, a lei pode ser qual for, biblicamente é homem e mulher e acabou. Esse é o nosso padrão. Então veja, fertilidade, Malaquias, o texto de Malaquias vai dizer assim, eles perguntam, ele vai falar sobre aquela questão do roubo a Deus em Malaquias, e eles vão perguntar o que Deus deseja. E aí Deus fala assim, o que eu desejo do casamento? Eu desejo filhos. Filhos. A Bíblia vai dizer lá em Timóteo que a mulher, uma das formas que a mulher ela vai também ser redimida é quando ela tem filhos, porque os filhos, ele mexe com a estrutura emocional da mulher, sim ou não? Quem tem filho aí? Você deixa de cuidar agora da sua vida e a mulher praticamente entrega a sua vida para a criança. Ali é a maior prova de amor que a gente pode ter aqui no mundo terrestre. Então você vê o seguinte, a fertilidade,
Hoje, queremos ter quantos filhos? Os próprios tiozinho que tem 4, 5 filhos, fala, não, tem só um, dá muito trabalho, é muito gasto, não sei o quê. Mas ele teve 5. E quando você pega essa história, se um teve 5, outro teve 1, a outra geração não vai ter nada. Nós homens somos o quê? A imagem e semelhança de quem? De Deus. Então nós precisamos lembrar que ter filhos é trazer uma parte de Deus para a terra. É trazer uma possibilidade de mais um justo nesse planeta. Abençoando esse planeta e atrapalhando as obras do inferno. Portanto, quem não quer a fertilidade no casamento é o diabo, é o mundo. Mas para Deus, tenha filhos. Fábio, mas quantos filhos? Aí é uma questão particular sua, da sua esposa. Mas a decisão hoje de não ter filhos, ela é uma construção social aqui, ó, modernos e degenerados. Isso foi sendo construído. E aí você vê aqui, ó, complementariedade e durabilidade, 2 coisas que não pode faltar no casamento. A palavra heterossexualidade, eu quero falar um pouco sobre isso aqui, ó. Lê para mim, gente, aí quem pode ler? Em 1869, no Anonimato, ele publica um folheto intitulado Parágrafo 143 do Código Penal Prussiano. Karl Maria Kertbeny também adiantou o ponto de vista de que a homossexualidade vem de nascença e que ela é imutável. Um argumento que mais tarde viria a ser chamado de modelo médico da homossexualidade. Essa ideia contrariava a noção prevalente até aquela época, que homens cometiam sodomia por pura malícia, atos sem vergonhice. Então veja, quem controla o campo semântico controla as mentes. O que é o controle do campo semântico? Dos filhos deles. Pronto, matou. Olha aonde chegou esse trem, ao ridículo. Porque você mudar o hino nacional de um país para pronome neutro é uma bagunça. Para que isso? Chegaram ao nível da vergonha. Então você vê o seguinte, quem controla o campo semântico vai controlar as mentes. Então, por exemplo, vamos trazer a aplicação aqui para nós. Pega o Walt Disney. Quem é o Papai Noel? É o gordão de barba. A Páscoa é o coelho que bota ovo. Quando você vai tirando o cristianismo do campo semântico, as palavras bíblicas do campo semântico, você vai tirando a própria essência do cristianismo. Quer ver um exemplo? O Pablo Marçal lá, ele deu uma entrevista, e aí ele falou assim, olha, eu vou abençoar São Paulo, se eu não me engano. E aí a repórter disse assim, mas abençoar é uma palavra religiosa. Aí ele pegou e falou, aí ele esperto, né, que o cara é ligeiro ali na oratória, ele falou, não, é uma palavra da língua portuguesa. Mas você vê que a palavra abençoar está vinculada a quem? Aos religiosos. Então veja que quem controla as palavras vai controlar as mentes. Por isso que, por exemplo, hoje um pastor, quando ele vai pregar, ele precisa polir as palavras, sim ou não? Sim, com certeza. Mas ele pode, por exemplo, dizer que... Nem ideia. Ele pode. Continue. Porém, ele vai ter que arcar com as consequências. Aí, irmão, é isso aí. Ele vai ter que o quê? Fala alto. Com as consequências da sociedade. É isso. O que está acontecendo? O cara, se ele quiser se posicionar, ele não pode, porque se ele se posicionar, o que acontece? Vem um barulho para cima dele, sim ou não? E aí, para evitar esse barulho que ele faz, ele se... Faltou um livro aqui chamado A Espiral do Silêncio. A gente está num ambiente, por exemplo, que você é cristão. Aí te faz uma pergunta cabulosa. Aí você fala, se eu responder do jeito que a Bíblia responde, o que vai acontecer comigo aqui? O pessoal vai cair de pau em cima de mim. Principalmente hoje algumas empresas que são bem progressistas, né? Aí o que você faz? Você dá aquela respostinha meia boca ou não dá a resposta? Com medo da pressão social. Porque o campo semântico está sendo controlado. Por exemplo, a palavra homossexualismo. Você não pode, você tem que falar homossexualidade, porque dá essa conotação errada. Mas a gente também pode pegar outras palavras que a gente está deixando de falar. Por exemplo, Deus abomina o
Não, tá vendo? Deus abomina o, tá em Malaquias. Difícil, hein, irmão? Vai, tem mais coisa que Deus abomina. Vai falando até se acertar. Deus abomina o divórcio. Vai falar isso hoje, que Deus abomina o divórcio. Está na Bíblia isso? Está na Bíblia, em Malaquias. Então veja, que a Bíblia vai dizer que a mentira é pecado. A Bíblia vai dizer que roubar é pecado. A Bíblia vai dizer que o adultério, e aí, meu irmão, é pecado ou não? Mas não parece que essas palavras estão sumindo do nosso campo, do nosso horizonte, dos nossos ouvidos? Cada vez mais. Não está sumindo? Cada vez mais? Aí você fala assim, nossa, parece que ninguém prega mais. Porque você não pode mais dar nome às coisas. Se você dizer que a grama é verde, você vai ser preso. Então veja, é importante que eu e você, cristão, a gente não vai mudar o mundo. Mas existe um pequeno mundo que Deus deu para nós. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Família. E esse mundo, eu e você somos responsáveis. O mundo chamado família, minha família, eu sou responsável. Então veja, cuidado com o campo semântico da sua família. Vamos avançar então? Deixa eu ver aqui que... Tá. Então, uma vez que a gente conheceu o que o pecado fez no homem, vamos ver o percurso do pecado? Porque é importante que eu e você veja qual é o percurso do pecado para eu e você quebrar ele, ó. Então, primeira coisa que está lá em Gênesis 3. Primeira coisa que a serpente fez foi colocar o que na cabeça de Eva? Dúvida. Aí você vê o seguinte, aqui foi o que Deus disse. E aqui foi o que Eva disse. Foi quase o que Deus disse, mas não foi o que Deus disse, sim ou não? Olha lá. Por exemplo, ó, comendo morrerás. Podemos comer. Então veja, o conhecimento da palavra e a precisão, ter conhecimento e ter a base é fundamental para que você não tenha dúvida. Porque o inimigo ele vai colocar dúvida. Será? O que Deus disse? Aí nós temos um segundo problema depois da dúvida. É que o inimigo, se ele perceber que você balançou, a próxima coisa a fazer é o quê? A negação da palavra. Então diz assim, não, isso aí não dá nada não. Até os pastores fazem. Isso aí dá nada não, todo mundo faz. Não, mas que isso, pô? Isso aí não tem nada a ver, cara, pode fazer. Então primeiro ele coloca uma dúvida, depois ele vem com uma negação. E aí por último, o que nós temos? Aí nasce o quê? O desejo, a vontade de pecar, que foi o que aconteceu com Eva. Eva viu e desejou. Aquele desejar foi quando ela realmente percebeu, nossa, eu posso ser algo que Deus, além do que Deus disse. Então ela foi além daquela fronteira. E aqui, ó, vamos ler todo mundo junto? O 14, 1, 2, 3. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Então veja, a gente vai ser atraído pelo aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós desejamos. E aí depois, isso vai conceber dentro de nós. Mas o pecado, ele só é finalizado se ele for com... Então você pode ser tentado, irmão? Pode. Você pode passar por uma situação que você vai querer fazer aquilo que a Bíblia diz para você não fazer? Sim, mas a questão é, você vai ter que ter forças, domínio próprio para dizer assim, não, sair fora, fugir. Então veja que eu preciso tomar cuidado com, primeiro, a primeira base, ter conhecimento e certeza do que eu estou fazendo. Tomar cuidado porque o mundo e o inimigo vai tentar falar o contrário. E terceiro, eu preciso podar os meus desejos malignos, os meus desejos carnais que vão para fora daquilo que é o padrão bíblico. Então, vamos seguindo aqui, ó, as consequências do pecado. Então, você veja, ó, nós temos o que o pecado fez com o homem, o seu percurso e aí as consequências. Gênesis 3, 7.
A vergonha é uma das primeiras consequências. O que aconteceu lá no Éden? Por que eles sentiram vergonha? O que aconteceu? E eles ficaram envergonhados. Então, primeira coisa, o pecado ele nos traz uma vergonha. Segunda coisa, aqui é estranho, né? O pecado trouxe religiosidade. E aí, quem explica isso? Como assim trouxe religiosidade? Que ato de Adão no Éden foi um ato de religiosidade? Bora, senhores. O que é a religiosidade? Vou facilitar para vocês. É criar um mecanismo... Isso aí, ó, tá quase. Mas é quase isso aí mesmo, ó. O que é religiosidade? É o homem tentando solucionar o problema do pecado. Nós temos ferramentas para solucionar o problema do pecado na nossa vida? Nós não temos em nós ferramentas. O que o homem tentou fazer lá no Éden? Ele tentou se cobrir a sua nudez. Mas ele cobriu a sua nudez com o quê? Com folhas. E essas folhas, elas vão ser reprovadas por Deus, porque Deus vai cobrir a nudez dele com o quê? Com pele de um animal. Aí tem o derramamento de sangue, e ali você tem também um item que é duradouro e que realmente cobre a nudez, que não é perecível, que tem durabilidade. Então veja, o pecado, ele além de nos trazer a vergonha, ele também traz a religiosidade, ou seja, nós vamos ficar criando mecanismos dentro das forças humanas para resolver o problema do pecado, para resolver o problema da redenção da alma. Aí o homem procura outro cara, o homem procura, às vezes, médico, ou procura sei lá o quê, mas ele não entende que o problema dele não está através de outro homem resolver. Só há um homem que pode resolver o problema do pecado dentro de nós. Como é o nome dele? Jesus. Jesus é o único homem que vai conseguir resolver esse problema. O maior problema do homem está dentro dele e só Jesus consegue entrar e desenrolar esse trem. Então veja, a próxima questão que vai acontecer com ele é que ele vai ter medo. Então você vê, ele tem vergonha, religiosidade e medo. Nós devemos ter de Deus temor, sim ou não? Mas medo? Qual que é a diferença entre temor e medo? Fala para mim, meu irmão, que eu não lembro seu nome. Leandro. Vamos lá. Temor e medo. Acho que temer é um ato de respeitar. E ter medo é... Nossa, é difícil, né, irmãos? Ter medo... Vou usar um paralelo aqui, né? Como dos pais, né? Uma coisa, poxa, eu respeitava o meu pai, poxa, porque eu sabia que ele ia ficar triste se eu fizesse algo errado, que desagradasse ele. Mas às vezes eu fazia e eu tinha medo de apanhar, né? Então, uma coisa, quando você tem medo da consequência, medo do apanhado que ele pode fazer, apesar de que eu nunca apanhei do meu pai, mas outras coisas, e o temor poxa, é aquele respeito mesmo de que ele vai ficar triste se souber que eu fiz isso de errado. Como hoje adulto, né? Sim. Às vezes você não vai fazer uma coisa e fala, poxa, meu pai talvez se desagradaria disso, né? Sim. Com a maturidade que você tem hoje, não é? Uhum. Então você vê o seguinte, que lá no Éden, o homem passa a ter medo, e quando você tem medo de algo, você faz o quê? Você foge, você quer ficar longe das suas fobias e dos seus medos. O pecado, ele traz isso. Então veja que uma das consequências do pecado é que a gente também começa a se afastar das coisas de Deus. E quando eu digo se afastar das coisas de Deus, não significa se afastar da igreja. Eu posso estar frequente no culto e estar longe do Deus do culto. Eu posso estar frequentando a igreja e não estar agradando o Deus da igreja. Então a grande questão aqui, você vê que quando eu falei de Deus, e o irmão Leandro ele foi dar um exemplo, ele buscou um exemplo aonde? De pai. Dentro de casa. Porque é dentro de casa que a gente começa a construir esse relacionamento com o divino. É em casa, por isso que o pecado ele vai afetar o nosso lar. E aí você vê, ó, e o livro Lar, Família e Casamento, está até aqui o livro para vocês verem, ele vai falar sobre isso. Eu vou pegar aqui só um trechinho, ó. O que aconteceu lá foi o seguinte, em vez de assumir a culpa, defender a esposa e protegê-la contra uma morte fulminante, como guardião protetor de tudo o que se encontrava no jardim, inclusive Eva,
O mesmo homem que pouco antes havia cantado, tu és osso dos meus ossos e carne da minha carne, se vira contra a própria esposa. O homem aponta o dedo em direção a Eva e efetivamente a condena à morte, para salvar a sua pele. Que exemplo de homem, hein? Então veja que qual foi uma das consequências do pecado? O conflito conjugal. Então, por exemplo, já ouviu algum cara que fala assim, eu nunca briguei com a minha esposa? Tem, não tem? Então, mas eu já ouvi. O cara falando, nunca briguei com a minha esposa. Não significa uma guerra conjugal, porque pode significar o menosprezo. E o menosprezo, a indiferença... É pior ainda, né? uma agressão. Esse negócio de menosprezo e indiferença foi interessante. Eu nunca fiz isso em casa. E pela primeira vez, semana passada, eu fiz. A Camila... O que foi que a Camila fez que eu não gostei? Ah, ela falou um negócio na frente da família que eu não gostei. E ela soube que eu não gostei. E aí eu falei assim, eu nunca fiz isso. 10 anos de casado. 13 de relacionamento. Eu falei, eu vou ficar o dia inteiro sem falar com ela. Foi a pior merda que eu já fiz na minha vida. Cara, quando eu sentei para conversar com ela, o tanto de pensamento que ela falou que passou na cabeça dela, tudo que ela pensou em fazer, a raiva que ela ficou de mim, eu falei, não devia ter feito isso. Porque nós sempre tá errado, né? No final, me perdoa. Ela reconheceu que ela agiu errado, mas é o que o irmão Eupídio falou. Essa questão de aí você não discute porque você menospreza, é pior do que se você realmente dialogasse. Então veja, 2 pecadores em um lar, vai dar briga? Vai dar. É 2 pecadores, não tem como. Mas está ali quem? Quem é a centralidade do casamento? Quem tem que ser a centralidade do casamento? Jesus. Porque aí uma hora um ou outro vai ter que falar assim, não, mas Jesus não está gostando disso. Isso não agrada a Jesus, isso não é bom para a minha família, isso tem impactos eternos. Nós somos a televisão que o nosso filho assiste. Nós somos a TV que ele está assistindo. Ele vai olhar o nosso casamento e vai desejar querer casar ou não. Esse dia a Sarinha falou assim, papai, eu quero casar com o senhor. Olha só, na cabeça dela, tem alguma coisa que ela está vendo ali no casamento que faz ela querer. Aí ela já está falando assim, eu quero ter filhos, eu quero ter um monte de filhos. Ela tem só 4 aninhos. Mas tem alguma coisa que está sendo construída ali, que ela visualiza, que vai projetando ela para isso. Então vamos lá, para não enrolar os irmãos, né? Parece que eu estou enrolando para não falar a verdade aqui, né? Então olha só, qual é o maior pecado do homem? E aí, quem chuta? Agora que nós falamos Se bem que tem uma discussão teológica, tá? E eu sou bem fraquinho aí na teologia, mas vamos lá. Qual é o maior pecado do homem, meu irmão? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Existe um livro chamado O Silêncio de Adão. Alguém já leu esse livro? Não? Então você sabe a resposta, né? Então, O Silêncio de Adão. Então você vê o seguinte. Aqui, ó. Qual é o maior pecado do homem? Vamos repetir aí. Qual é o maior pecado do homem? A omissão. Meu irmão, esse livro aqui, ó. Ele vai falar um pouco sobre isso. Quem lê um pedacinho para mim da sinopse aí? Quem tem uma voz boa aí? É difícil, voz boa. O Valdemar não está aqui, o Valdemar já... Vamos, meu irmão, essa ala aqui nunca leu. Vamos, quem vai ler daqui? Vai, Kaique, lê aí rapidão, senão não vai. Os traços mais notáveis da personalidade masculina é a omissão. Sempre que as coisas ficam confusas ou apavorantes, os homens se contraem, se calam, se afastam. Esse comportamento fica muito claro no casamento. Mas não apenas nele, também se manifesta nos demais ambientes do universo masculino. Por que a omissão é uma marca tão forte entre os homens? Porque a maioria deles não assume com naturalidade a liderança que Deus lhe deu. Ponto. Valeu. Então veja. Quer tirar foto, irmão? Mas eu vou mandar para vocês o link para vocês acessarem, tá bom? Então olha só. Onde estava Adão quando Eva estava sendo tentada, meu irmão? Responde para mim. Ele estava onde? Estava lá? Fazendo o quê, velho? Ô, Paulo, a mulher dele está lá sendo tentada pela cobra. E o cara está onde, velho? O que esse cara está fazendo? Ó, tudo bem que tem uma... Estava pescando, mas o texto diz que Eva deu ao homem o fruto. A Bíblia vai dizer que
Aqui, ó, eu não vou entrar aqui, eu não vou ler aqui para vocês, mas só para vocês saberem, ó, que estava com ela. O texto vai dizer que Adão estava com ela. Adão não estava em Marte e ela estava sendo tentada no jardim. Ele estava próximo. O texto dá a entender que havia proximidade. Mas e aí? Por que ele não interviu? O que aconteceu? Alguns até vão dizer assim, mas como que ele pecou por omissão se ele ainda estava no seu estado de perfeição? Aí é uma discussão teológica, ok? Mas ele, vamos dizer assim, era para ele ter feito alguma coisa, sim ou não? Sim. A mulher do cara está sendo tentada. Ele sabe do que não pode e o que pode. E ele está próximo e nada faz. E aí você vê o seguinte, olha só. Euge resume o seguinte, ó. O que aconteceu? Em certo sentido, o que Eva fez ao oferecer o fruto para Adão foi um ato de... Todos juntos, um ato de... Mas ele, ao aceitá-lo, foi um ato de abdicação. Olha o feminismo aqui. A mulher hoje tenta usurpar aquilo que nem é de direito dela. De direito dela, que eu digo assim, tem coisa que não é para mulher mesmo. Tem coisa que é para jumento, para um cavalo, para um homem que é forte, cara. Tem coisa que tem ambiente que não é para mulher. Ok? Concordam? Então veja, ó, a mulher tenta usurpar aquilo que é de Adão. Adão que deveria tomar a decisão, mas ela toma a decisão por Adão. E Adão, quando aceita, ele abdica. Aqui os homens emasculados, que não tomam decisão, que não se posturam. A mulher se pergunta assim, esquerda ou direita? Não sei. Cara, eu descobri isso, eu não sabia. O que você acha? Matou a mulher. Eu não sabia disso. Mas a mulher odeia você falar assim, você quer comer aonde? Você que sabe. Não, ela quer assim, ó, vamos em tal lugar fazer tal coisa. Pá! Ela gosta. A mulher, ela gosta que o cara seja um cara de decisão, um cara de postura. Eu não estou falando para você se é aquele cara que não usa, e o cara que faz isso, ele é burro. Essa é a verdade. Porque a mulher, ela é muito inteligente. A mulher, ela tem, que a gente chamou lá, seu irmão pediu, de sexto sentido, né? Que alguns falam que até o segundo Espírito Santo, cara. Porque a mulher, ela percebe coisa que você não percebe. Ela vê coisa que você não vê, e depois você volta como um cão arrependido, não é assim? Quem é mais casado mais tempo, não é assim? Você volta igual um cão arrependido? Aí ela fala assim, eu não te disse, não é? Porque ela tem esse sentido. E aí, mas eu estou dizendo que não é o cara que não sabe utilizar a inteligência da mulher, é aquele cara que é indeciso. Por quê? Adão se silenciou. E você pode ver que uma das coisas que a mulher mais reclama, não sei se todas, não é todos os relacionamentos, mas é que o cara é muito calado. Ele não fala. O que você está sentindo? Nada. O que você está pensando? Nada. O que você está fazendo? Nada. O cara não sabe. Então, isso, o cara, ele ficou aqui, ó, ele abdicou, o Adão abdicou e Eva usurpou. O feminismo não nasceu há 300 anos, 400 anos atrás, não, nasceu aqui, ó, lá no Éden, essa raiz que tenta fazer com que a mulher, o pecado vai tentar fazer. Porque nós precisamos lembrar o seguinte, hoje a sociedade está fazendo o quê? Ela está dizendo que assim, a mulher, ela é impecável e o homem é o bicho bruto, é o brutamonte. Mas a mulher, ela é tão maligna quanto o homem. A mulher tem tanta maldade quanto o homem. Mas a sociedade coloca a mulher como sempre a vítima e o homem como o agressor. Mas não é. A mulher, ela tem uma maldade que veio lá de Eva. Assim como Adão também. E ambos precisam da redenção divina para poder ir para frente. Então, para a gente chegar aqui ao fim, para eu liberar vocês, posso perguntar para vocês algumas coisas? Posso perguntar? Diz uma coisa para mim aí, como é que você tem reagido? Você é um homem omisso ou você é um homem que reage? Deixa eu te explicar, quando eu falo omissão e reação, é porque assim, hoje nós vamos reagir às necessidades do ambiente. A gente não consegue criar um ambiente, a gente tem que ficar reagindo ao ambiente. Então, por exemplo, você tem filho. Você precisa reagir no sentido do quê? Educacional, porque o mundo está fazendo o quê? Está tentando destruir a mente dele, não é? Aí você reage como? Ensinando ele as coisas de Cristo, ensinando a palavra.
o mundo tem tentado destruir a sua santidade, como homem. Porque um homem forte, um homem viril, é um homem que é santo. A santidade está vinculada a uma virilidade que agrada a Deus. Quando um homem ele é pecador, ele se torna fraco, ele se torna frouxo. Quando ele é um homem santo, ele se torna forte, porque a santidade, ela dá sustentação para que ele seja esse homem bíblico que a Bíblia pede. Então você vê aqui o seguinte, ó, como você tem reagido às necessidades da sua alma? Fala para mim uma necessidade da alma, meu irmão. Isso, vai que nós estamos com o nosso tempo acabado. Buscar a Deus. Outra necessidade da alma é Lipe. Com? Isso. Fala uma necessidade da sua alma aí, que você precisa cuidar dela, que você precisa dar para ela. Direção, objetivo. Alimentar a sua alma. Cuidar do seu corpo. Como você tem reagido? Você cuida do seu corpo? Porque o corpo, você deve cuidar do seu corpo. Porque o seu corpo é uma ferramenta que Deus deu para você para adorá-lo, sim ou não? Sim. Ok? Então você precisa cuidar do seu corpo. Como você tem reagido às necessidades da sua família? Quando você vê uma situação na sua casa, quando você vê uma situação com seus filhos, você fala, depois a mulher resolve? Ou você toma a rédea e fala, parou, chega aqui, o que está acontecendo? Como é que é isso aí? Igual um vídeo, não sei se vocês já viram um vídeo, que a mãe combina com o filho, aí tá os dois sentados, o pai do lado, e o filho vai e fala uma palavra feia para a mãe. Vocês já viram esse vídeo? E aí o pai se levanta, é o quê? Cata o moleque, calma pai, é brincadeira, é brincadeira. Corretíssimo, ele estava ofendendo, não era a mãe dele, era a minha esposa. Você está ofendendo a minha mulher, e ela é minha, eu tenho que proteger ela. Lá no filme O Homem-Aranha, tem uma cena que eu acho muito legal, que o Peter Parker, ele faz uma coisa errada, e aí ele não vai buscar a tia dele, e ela volta sozinha. Aí, o tio dele vai dizer assim, você deixou a minha mulher, cara, andar à noite sozinha. Ele não falou assim, eu achei fantástico quem escreveu essa parte do roteiro, ele não falou assim, você deixou a sua tia. Ele falou, você deixou a minha mulher. Olha que coisa, olha como é diferente, sim ou não? Então veja, como você tem reagido às necessidades da sua família, da igreja e da sociedade. E eu quero finalizar aqui com você, ó, o círculo de influência e liderança. Primeiro você precisa dominar quem? Para você ajudar os outros? A você mesmo. Depois, aí você consegue a sua família. Então veja, você precisa buscar a Deus primeiro para quem? Para você. Você precisa ter Jesus dentro de você para você poder transmitir para a esposa e para os filhos. Não adianta você cobrar que os filhos venham para a igreja se você não tem o Deus da igreja dentro de você. Aquele desejo ardente de ter Deus comigo. Então primeiro eu preciso para mim, depois eu preciso para a minha família. Aí depois eu alcanço a igreja. Olha a sequência. Eu primeiro preciso cuidar da minha alma, depois da minha família, e aí sim eu vou poder alcançar os irmãos. Por isso que a Bíblia vai dizer que se o cara ele quer exercer alguma função na igreja, um dos requisitos é que a sua casa esteja em ordem. Porque a casa do cara, se a casa do cara está em ordem, quer dizer, se ele conseguiu cuidar ali da micro-igreja, opa, ele já tem um potencial para cuidar de uma parte maior da igreja. Sim ou não? E aí, por último, ele impacta a sociedade. Vou deixar só esse vídeo aqui para liberar os irmãos. Quero que vocês falem sobre esse vídeo aqui, se vocês concordam com essa postura. Se pastor deve ser assim. Olha que absurdo. Ô pessoal, eu quero só um minutinho a atenção de vocês. Olha só, nós conversamos aqui com os irmãos, com o pessoal, nós estamos aqui para servir, para ajudar. Só que em um lugar vai para frente, se nós não tivermos algumas pequenas regras. Antes de ontem, o cara pegou e foi acusado de ter batido uma mulher depois que ele não bateu. Ontem,
E aí? O que aconteceu aqui? Vamos dar o contexto, né? Então, está acontecendo aquela tragédia no sul, onde teve o alagamento, várias casas destruídas, né? Praticamente um pedaço do estado ali destruído, e o pastor vai lá para ajudar. Eu quero te perguntar, essa postura dele dizer que vai moer um cara que violenta uma criança, o que você acha? Na minha opinião, é certíssimo. Ele está errado. É? Por quê? Você vai gerar violência, o cara vai pegar isso aí no meio dos outros? E aí? Porque não dá certo. E aí? E a ala da esquerda? Desculpa a ofensa. E aí, irmão Paulo? Você que está assim. Eu achei isso em condição da colocação dele, eu achei que foi muito pesado. Eu não sei qual era a situação do contexto, se ele está numa igreja, se ele está no Ele está. Isso aí. se ele está no. Ele está dentro de um abrigo. Ele está dentro de um abrigo onde as crianças estão sem casa, as mulheres sem casa, um monte de gente sem casa. E aí existe um grupo que está se aproveitando dessa situação para abusar das mulheres e das crianças. E aí? É isso. É igual o cara que... Exatamente. O ponto que o Pedro falou, acho que assim, você chegar, gente, por favor, não vamos tocar nas crianças, porque pedir, por favor, As palavras corretas no contexto correto. Aí. Então veja que um homem, subiu numa cadeira. Deixa eu ficar mais para trás aqui, ó. Subiu numa cadeira e se posicionou. O que ele fez com os outros maus? Assumiu a autoridade. Isso. Mas ele fez o quê? Ele teve atitude. Ele demonstrou o seguinte: não é ódio ao bandido, é amor às... Aí, irmão, vamos de novo? Não é ódio ao bandido, é amor às crianças. Então, se eu não luto pelaquilo que eu amo, é porque eu não amo. Ok? Se alguém tentar bater no seu filho, o que você vai fazer? se for minha mulher, Nada. Se for sua mulher, nada. Correto. Se alguém for bater na sua mulher, que não seja outra mulher, um cara for bater na sua mulher, o que você faz? Melhor, se alguém invadir a sua casa com a intenção de violentar a sua casa, as pessoas da sua casa, o que você faz? Fala aí, irmão Lipe, o que você faz? Mas se você matar ele, um cristão pode matar? Um cristão pode fazer isso? Aí você vê o seguinte: não é por ódio a ele, é por amor à minha família. Compreendeu? Então, um homem santo que ama, posicionado, ele põe medo no homem mau. Quer ver uma característica? Eu encerro e eu peço desculpas para vocês por passar 5 minutos. Quer ver uma característica que um pedófilo falou? Qual é a característica que ele usa para escolher a sua vítima, escolher uma criança como vítima? Ele olha para quem? Ele olha para quem? Se o pai intimidar ele não vai. Se ele olhar para o pai e ver, o cara é viril, esse cara aí é perigo, ele vai pegar a criança? Mas se ele vê que é um docinho de coco, que é esse homenzinho meio, né, que passa um batonzinho, eu nem falei, pô, queria perguntar para os irmãos, acabou que passou em branco. Deixa eu perguntar aqui, vocês gostam de passar um batonzinho de vez em quando? Hã? E aí, meu irmão, de vez em quando você fica lá no espelho passando um batonzinho? Ainda não, velho! Ainda não! Ainda não! Ainda não, viu? Ainda não! Vou ter que contar uma aqui então. Meu pai dormiu, minha irmã era pequenininha, tinha 4 anos de idade, pegou o batom da minha mãe e ficava fazendo chuquinha nele, passando batom nele, ele dormindo. Meu pai gostava de tomar um mé. Aí, beleza. A vizinha chamou. A vizinha chamou, Terezinha, né? Aí ele saiu lá, não sabia o que tinha acontecido, ele saiu lá. Oi, Denise, o que foi, Denise? Ela, oi, senhor Dilson, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem, o que foi? Não, não é nada, depois eu vejo com a Terezinha. Quando ele chegou no banheiro, ele tava de batom, cheio de chuquinha, nunca mais bebeu. A sombra verde! Nunca mais bebeu.
Pô, que legal, hein? Curou a bebedeira? Boa. Pessoal, é isso aí, ó. Semana que vem a gente continua e aí a gente encerra esse trecho sobre a questão da omissão do homem e a gente entra aqui, ó, realmente no padrão bíblico. Então a gente viu aqui o problema, agora depois a gente vai ver a solução. Porque falar do problema é fácil, agora nós temos que ir para a solução. Beleza? Obrigado!